Quem pode tirar o puro do imundo? Ninguém. Jó 14:4. Jó se considerava impuro aos olhos de Deus. No entanto, se falarmos a verdade sobre ele, devemos dizer que ele era tão puro quanto qualquer homem que viveu naquela época, ou mesmo em qualquer outra. Temos o testemunho do Espírito Santo neste mesmo livro que ele era perfeito e reto e temia a Deus e evitava o mal. Temos também a confirmação prática pelo diabo do mesmo fato, pois quando o Senhor lhe disse: contemplou meu servo Jó, que não há outro semelhante a ele na terra, homem perfeito e reto, que teme a Deus e evita o mal, ele não podia negar isso, mas podia apenas insinuar que havia um motivo maligno por trás da retidão do patriarca. Jó teme a Deus em vão, sem nenhum interesse? Às vezes, o reconhecimento involuntário de um inimigo é uma prova mais forte do que a declaração sincera de um amigo. E foi assim no caso de Jó. Ele era um dos melhores, mais verdadeiros, mais sinceros, mais limpos homens que se encontraram em todo o mundo. Mas ele se chamava impuro, e provavelmente o fez porque, na medida em que um homem se torna realmente puro, ele descobre sua própria impureza. O homem impuro tem um padrão muito baixo do que a verdadeira santidade. E possivelmente ele pensa que está chegando perto disso. Ou senão, ele tenta abaixar o padrão para o seu próprio nível. Mas o homem que é realmente puro de coração tem um ideal muito alto do que é a verdade e a retidão e a santidade. E porque seu ideal é tão alto, ele sente que ainda não o alcançou e pensa mais da distância entre sua condição atual e sua ideia de perfeição do que ele faz de tudo o que já alcançou. Tal homem diz com o apóstolo Paulo: esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É sempre um mau sinal quando o homem começa a pensar muito bem de si mesmo. Prefiro ouvir um homem reclamar e clamar diante de Deus sobre um profundo sentimento de humilhação do que ouvi-lo proferir uma única palavra que revele um espírito de satisfação com sua própria condição. O que somos em Cristo é uma coisa para ser perfeitamente satisfeita e regozijada, pois em Cristo os crentes são justificados e aceitos. Mas quanto ao que somos em nosso próprio caráter pessoal, o melhor de nós ainda deve sentir que há muito pelo que devemos lamentar. Por mais que nos aproximemos do exemplo de Cristo, essa proximidade nos fará mais lamentar os pontos em que deixamos de imitá-lo completamente. E ainda clamaremos: desventurado homem que sou, abençoado por ter chegado tão longe no caminho da santidade, mas miserável por não ter sido capaz de ir mais longe. Quem me livrará da atual escravidão do corpo desta morte? Quem me emancipará perfeitamente do seu controle, para que eu possa viver totalmente para Deus e ser santo assim como Deus é santo? Então, como Jó se considerava uma coisa impura, não precisamos nos admirar que ele tenha se desesperado de alguma vez por seu próprio poder trazer de si mesmo qualquer coisa que deveria ser perfeitamente limpa aos olhos de Deus. E não precisamos ficar surpresos com a sua pergunta: quem pode tirar uma coisa pura do que é imundo? Como já lhe lembrei, o que ele trazia de si mesmo em sua vida cotidiana era limpo aos olhos dos homens. Ele justificou seu caráter contra acusações falsas com grande seriedade e sinceridade, e com considerável calor de temperamento, pois sentiu que estava limpo diante dos homens, mas estava consciente de que não estava limpo diante de Deus. Existem dois tipos de perfeição. Há uma medida de pureza na qual um homem pode lavar as mãos em inocência e dizer a seus semelhantes: estou livre de qualquer transgressão, como o profeta Samuel desafiou destemidamente todo Israel a produzir qualquer um a quem ele havia defraudado ou oprimido. E eles disseram: tu não nos defraudastes nem nos oprimiste, nem tomaste nada da mão de ninguém. E disse-lhes: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achastes na minha mão. E eles responderam: ele é testemunha.
Esse deve ser o caráter de todo homem cristão. Ele deve ser branco como a neve, visando sempre ser honesto e reto em todas as suas relações com seus semelhantes. Mas, amados, o julgamento de Deus, o seu e o meu, quanto à limpeza, diferem muito. Nossos pesos e balanças são ásperos e grosseiros, embora sejam suficientes para os propósitos comuns da vida que vivemos aqui na terra. Mas a balança de Deus mudará se um único fio de cabelo cair sobre ela. O pequeno pó da balança as moverá. Não, a metáfora não é perfeita em todos os aspectos. Eu uso, mas faço uma reserva a respeito. Deus não considera nenhum pecado nosso como o pequeno pó da balança, e seu julgamento é o julgamento correto. Ele não encontra muito mal onde há pouco, pois o grande mal está lá o tempo todo. E porque Deus é perfeitamente santo, ele descobre o que nossos olhos impuros não podem perceber. Em contraste com sua santidade absolutamente perfeita, nenhum de nós é limpo. Bildade, amigo de Jó, disse: as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos homens, que é um verme. E Elifaz disse: eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos ele acusou de loucura, quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, que são esmagados pelas traças. A pureza de Deus é incorruptível, e quando olhamos para nós mesmos, desesperamos de alcançar tal perfeição como a sua, sem a sua ajuda soberana. Vamos falar de algumas matérias de impossibilidade na natureza, o trazer coisas limpas de coisas impuras. E a primeira questão de impossibilidade que mencionarei é que deveria nascer neste mundo uma criança pura, perfeitamente santa por natureza, de pais impuros. Quem pode tirar o puro do imundo? Ninguém. O que quer que o novo ensino possa dizer sobre a doutrina antiquada de que somos formados em iniquidade e concebidos em pecado, essa doutrina é verdadeira. Não importa quem possa negar sua verdade. Ela permanece firme, pois está fundamentada na rocha da inspirada palavra de Deus. Os homens nunca poderão colher uvas dos espinhos ou figos dos cardos. Um Adão e Eva não caídos teriam tido uma descendência não caída. Mas homens e mulheres caídos, como nós somos, certamente terão filhos como nossos filhos, aqueles cujas tendências são para o mal inexoravelmente. Embora haja em cada criança muita coisa boa e bonita que os olhos de uma mãe detectam rapidamente, ainda assim, quem observou cuidadosamente sua própria prole pode deixar de ver aquele temperamento que, às vezes, no início da vida, se torna mais terrível do que faz em outras pessoas, em pessoas adultas. Já vi criancinhas ficarem com o rosto preto pela paixão, mas quando a razão chega a elas, elas aprendem um pouco a se controlar. A tendência ao mal está lá o tempo todo e, de acordo com a disposição da criança, ela se manifesta mais cedo ou mais tarde. Davi disse: os ímpios são alienados desde o ventre. Eles se extraviam assim que nascem, falando mentiras. Certamente uma criança que nunca ouviu uma mentira, muitas vezes mentirá muito terrivelmente. E várias formas de engano serão praticadas por aqueles que tiveram o melhor exemplo possível diante deles. Se algum de vocês pensa que tem filhos perfeitos, estará gravemente enganado. Chegará o tempo em que descobrirá que o mal está à espreita, como está em você, o pai, ou em você, a mãe, e precisará apenas de uma oportunidade adequada para se mostrar, se exibir. Dificilmente precisará ser nutrido por companheiros doentes, mas mesmo em uma casa piedosa, onde a atmosfera de piedade é abundante, o pecado crescerá na criança tão naturalmente quanto as ervas daninhas crescem em um jardim que é deixado a si mesmo. Se você deixar um pedaço de terra por si mesmo, não descobrirá que dele sairão vegetais adequados para a sua mesa. E você não descobrirá que uma criança entregue a si mesma produzirá virtudes e excelências aceitáveis a Deus. Não, o mal é inerente ao coração do homem, e estando lá, no devido tempo, sai dele. Desde o nosso nascimento, fomos por natureza filhos da ira. Somos por natureza filhos da ira, como os outros, diz o apóstolo Paulo.
foi um apóstolo que disse isso, mas foi o próprio Cristo que disse a Nicodemos: você deve nascer de novo. Os filhos de Deus nascem não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A menos que um homem nasça de novo do alto, ele não pode ver o reino de Deus, pois sua natureza é má. O que é nascido da carne é carne, e somente o que é nascido do Espírito é espírito. Isso então é uma questão de impossibilidade, o nascimento de filhos inocentes de pais caídos. O próximo é trazer uma natureza pura da maturidade depravada de qualquer indivíduo. Aqui estamos nós, possuídos de uma natureza impura, mas não podemos de alguma forma educar a impureza em pureza? Todo o nosso sistema é depravado, mas não podemos, de uma forma ou de outra, desenvolver excelência, amor a Deus, consagração ao seu serviço por meio da depravação? Não, nunca. Você pode, se quiser, observar um esqueleto até os seus olhos doerem, mas nunca verá um traço de vida brotando dentro daquelas costelas da morte. Você pode olhar para um córrego sujo enquanto ele rola, e você pode agitá-lo até suas profundezas, ou você pode alterar o seu canal. Mas enquanto a fonte de onde o córrego flui for impura, a água que vem dele também será impura, e não será capaz de se purificar. Assim, a natureza humana pode passar por quantos processos você quiser, mas enquanto permanecer meramente natureza humana, e Deus, o Espírito Santo, não a transformou e a fez como a natureza de Deus, ainda será uma coisa impura, e nenhuma coisa limpa pode sair dela. Mas, diz alguém, não podemos mudar a natureza humana lendo a Bíblia para ela? Você pode ler a Bíblia para o diabo o quanto quiser, mas isso não fará dele um anjo. E você não pode transformar um pecador em santo simplesmente lendo as Escrituras para ele. Não podemos levá-lo a um estado de coração correto? Pergunta outro. Você pode esperar levar um leão, ser um cordeiro, como transformar o profano em santo, sem o poder de Deus. Mas dizem outros, certamente podemos fazer muito com ele, pelo exemplo, pela repressão e pelo encorajamento. Claro que você pode afetá-lo moralmente, mas no que diz respeito à grande questão espiritual de estar limpo aos olhos de Deus, tudo o que você pode fazer valerá tanto quanto quando eles tentaram lavar o Blackmoor de branco. As tinas estavam cheias de água quente. Usava-se sabão em abundância. As escovas gastavam-se com os esforços dos lavadores, mas o negro saiu negro ao entrar. O etíope não pode mudar de pele, nem o leopardo manchas. E de uma coisa impura a pureza não pode vir. Deus deve operar o milagre por sua graça, pois o mal por si só produzirá apenas o mal e não o bem. Outra impossibilidade também segue nos calcanhares desta, ou seja, atos puros não podem sair de um coração impuro. Um homem que é o que é por natureza, não renovado pela graça, pode fazer muitas coisas excelentes. Algumas das mais belas virtudes para com o homem crescerão em corações não renovados. Tem sido algumas vezes afirmado que somente a verdadeira religião pode produzir um belo caráter para o homem, mas acho que deve ser admitido por todos os que conhecem os fatos do caso que tal afirmação não é verdadeira. Generosidade, honestidade, heroísmo e outras virtudes e excelências foram demonstradas por homens que foram incrédulos, e até mesmo por aqueles que desconsideraram completamente a Deus. E muitas vezes houve muito que fomos obrigados a admirar em homens para quem o ceticismo era toda a religião que eles tinham. Devemos dizer isso com justiça àqueles de quem diferimos muito, mas é outra questão quando começamos a falar sobre a sua conduta para com Deus. Aquela pureza de coração que Deus tem o direito de exigir de todas as suas criaturas. Esses homens podem ser capazes de pagar seus credores de centavos, as pessoas que estão ao seu redor, mas é uma coisa diferente quando os colocamos frente a frente com o grande credor, seu Criador, a quem sua enorme dívida é devida. Enquanto o homem não estiver correto aos olhos de Deus, enquanto sua natureza não for renovada pela graça,
Nada que ele faça pode agradar a Deus. Não há nada que Deus possa aceitar. Ele pode até ter um certo tipo de religiosidade externa, mas apresenta sua religião a Deus com mãos tão imundas que há marcas sujas por toda parte. Ele pode até trazer a Deus um sacrifício de seu rebanho, mas você pode ver que o motivo de fazê-lo, a maneira de fazê-lo e o orgulho de tê-lo feito estragam tudo. Ele vem diante de Deus com uma aparência reverente, mas com um coração errante. Ele canta vigorosamente com a boca, mas sua alma não está realmente louvando e engrandecendo o Senhor. Ele inclina a cabeça quando os outros oram e parece estar orando também, mas não há confissão de pecado, não há nada que possa ser aceitável a Deus. Nem pode haver até que Deus tenha mudado a natureza do homem. Aquilo que sai de um coração impuro, por mais puro que possa parecer, é impuro. Está contaminado com o cheiro do lugar maligno de onde surgiu. Há outra impossibilidade sobre a qual alguns de nós muitas vezes têm que gemer, isto é, ações perfeitas não podem ser realizadas por homens imperfeitos. Eu acho que você que ama o Senhor deve saber o que é sofrer por coisas pelas quais você se regozijou no início. Por exemplo, preguei um sermão, fui zeloso em transmitir a verdade, tive liberdade para proclamá-la e senti esperança de que Deus a abençoaria. Mas eu sei o que é chegar em casa e deitar na minha cama e pensar no que omiti dizer e como eu deveria ter dito isso de uma maneira melhor, a maneira como eu acho que deveria dizer isso se eu pudesse me levantar então e chamá-los todos juntos para contar de novo. Então eu clamo: Senhor, eu pensei que tinha gerado uma coisa limpa, mas descobri que não. E aprendi que não é possível tirar uma coisa perfeitamente limpa de uma coisa impura. Por mais purificado que seja o coração humano pela graça divina, ainda há tanta impureza nele que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Há sobretudo o que vem de nós imperfeição, enfermidade, falha, muito para chorar, muito para deplorar. E a maravilha é que Deus aceita tudo isso. No entanto, não é de admirar quando lembramos que nós, em nosso serviço, somos aceitos no amado, e há graça e virtude suficiente nele para fazer com que mesmo criaturas tão pobres como nós e obras tão pobres como apresentamos sejam totalmente aceitáveis por amor a ele e pelos seus méritos. Mas uma fase dessa dificuldade e impossibilidade é esta: quem pode tirar uma coisa pura de uma impura em outra pessoa? Se você acredita na capacidade humana, gostaria que se viciasse no esforço de converter almas. Se você acha que tem o poder de converter uma alma, escolha até mesmo uma criancinha e comece a trabalhar nela. Eu poderia escolher alguns dos homens que conheço e algumas mulheres também, sobre as quais gostaria que você experimentasse sua maravilhosa espada. Se eles não rirem de você para zombar e virar o fio de sua arma, estou muito enganado. Deus sabe como empurrá-los para que cada golpe conte, pois ele disse: eu mato e dou vida. Eu firo e curo, e não há quem possa livrar da minha mão. Mas além desse poder divino, quem entre nós pode converter uma única alma? Quem pode lançar fé no coração incrédulo? Quem pode arrancar uma lágrima penitencial que seja daquela impassível alma impenitente? Quem pode gerar amor a Cristo nesse coração frio e indiferente? Muitas vezes os servos de Deus tiveram que clamar com o reformador. O velho Adão é forte demais para o jovem Molenkton. E eles tiveram que ir para casa e confessar que nenhum ser humano pode tirar uma coisa pura de uma impura. Estas são todas questões de impossibilidade na natureza que o texto aponta para nós. Quem pode tirar o puro do imundo? Ninguém. Vamos observar certos assuntos para consideração prática para todos nós que surgem de uma correta contemplação deste assunto. Primeiro, vemos aqui que somos impuros por natureza. Todos nós sabemos que é assim conosco. Fizemos esta grande descoberta. O Espírito de Deus nos ensinou essa verdade humilhante.
estamos no rastro dos passos do rebanho? Se assim for, diremos com Isaías: todos nós, como ovelhas, andamos desgarrados, nos desviamos cada um pelo seu próprio caminho. E com Davi confessaremos que fomos formados em iniquidade e concebidos em pecado. É bom que lidemos com o nosso pecado de nascença, nossa depravação original e as tendências naturais de nosso espírito. Não chegamos à verdade sobre nós mesmos até chegarmos lá. Bem, agora todos nós sabemos que somos naturalmente impuros. É bom saber disso, por mais triste que seja a verdade. Então, a próxima consideração é que devemos ser limpos se quisermos ser aceitos por Deus. Nunca podemos ter comunhão com Deus enquanto permanecermos impuros. Podemos ter uma medida de comunhão com Deus quando Ele nos purifica pelo precioso sangue de Cristo. Mas essa comunhão nunca será perfeita até que o último vestígio de pecado seja removido de nós. A comunhão absolutamente perfeita com o 3 vezes santo Jeová só virá a nós acima, porque então seremos absolutamente limpos e estaremos com Ele e perto dEle e como Ele. E então nos tornaremos semelhantes a Ele em santidade. Devemos ser purificados se quisermos estar em Sua presença em glória. Não há possibilidade de chegar ao céu sujo e manchado pelo pecado. Não há possibilidade de sentar-se entre os anfitriões vestidos de branco acima nesses nossos trapos. Essa nossa imundície deve ser afastada de alguma forma. Mas como pode ser afastada? O fato de não podermos realizar esta grande mudança sozinhos não nos isentará de nossa responsabilidade. Quando o homem se torna tão mentiroso que não pode falar a verdade, ou tão desonesto que não pode impedir que sua mão roube, quando a própria natureza é contaminada, isso não desculpa os atos que o culpado comete. Embora não possamos purificar nosso coração, a palavra de Deus contém um mandamento claro: lava-te, limpa-te, de modo que a responsabilidade ainda recai sobre nós, embora sejamos totalmente incapazes de obedecer a liminar. É bastante claro que não podemos, em nossa própria força, fazer esse trabalho necessário de limpeza. Se alguém afirma que pode se purificar, eu responderia: sim, você pode se purificar de muitas faltas, de falar mal, mentir e caluniar, de desonestidade, embriaguez, falta de castidade, tudo o que você deve fazer. Mas não é possível que você se purifique para ser perfeitamente puro aos olhos de Deus. Pense apenas um minuto e você concordará comigo que deve ser assim. Quando você tiver feito tudo o que pode consigo mesmo, você acreditará que está apto para estar na companhia de Deus e falar com Ele. Deus está presente conosco neste momento, mas nenhum de vocês pode conceber que, em sua condição atual, estamos aptos a ter comunhão com Ele. Se você está em Cristo, você pode comungar com o Altíssimo por meio de Jesus, o mediador. Mas suponho que você não está em Cristo. E se for esse o caso, você deve se afastar da presença do Deus perfeitamente santo. E você pode esperar tornar-se apto para estar entre os espíritos glorificados acima, para andar pelas ruas douradas e ter comunhão com aqueles que nunca pecaram, ou com aqueles que, tendo pecado, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Acho que todo homem razoável, com qualquer tipo de consciência, começaria a voltar e diria: não posso esperar entrar lá como estou, nem acho que possa me preparar para ir lá. Você não acha que nossa sabedoria está em ser levado ao desespero quanto a nós mesmos? Eu pensei ter ouvido alguém dizer: esta doutrina levaria os homens ao desespero. Isso é exatamente o que desejamos fazer, pois o desespero próprio é a própria porta da confiança em Deus. Quando você sabe que está desamparado, então começará a desviar o olhar de si mesmo para encontrar ajuda em outro lugar. Mas enquanto puder fazer um remendo e remendar, você não largará a agulha e olhará somente para Deus, para cobri-lo com o manto de justiça que o Salvador operou. Quando você percebe que não pode fazer nada, mas que um poder todo-poderoso deve ser exercido em seu favor, que fazer você olhar para longe de si mesmo e levá-lo a pensar em Deus no céu como seu único ajudador,
é metade da batalha. Então eu digo que levá-lo ao desespero de si mesmo é exatamente o que pretendemos. Portanto, não seria sábio para você agora começar a olhar para o forte, para obter força, para o justo, para a justiça, para o Espírito Criador, para a nova criação? Você não pode tirar uma coisa pura de uma impura, então não tente a tarefa impossível, mas vá para aquele que está sentado no trono e que diz: eis que faço novas todas as coisas. Olhe para a provisão que é feita para atender essa impossibilidade humana. Que todo aquele que deseja ser puro de coração e limpo aos olhos de Deus, lembre-se primeiro que temos que lidar com um Deus onipotente. Quando você vem a Ele, confiando e descansando em Cristo, e pede a Ele que tenha prazer em criar em você um novo coração e renovar um espírito correto, reto, dentro de você, você está praticamente expressando sua convicção de que o que você não pode fazer por si mesmo, Ele pode fazer por você. Não há nenhuma luxúria dentro de você que Ele não possa subjugar. Não há falta ou deficiência de virtude que Ele não possa suprir. Esta obra é corretamente chamada de criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É lindo pensar que, assim como o Senhor fez a primeira criação, moldando tudo do nada e então trazendo ordem ao caos, assim Ele virá novamente e não encontrará nada de bom em você e no caos. E do caos, Ele fará uma nova ordem de coisas completamente nova. Como quando as trevas estavam sobre a face do abismo, Ele veio e disse: haja luz, e houve luz. Então Ele pode vir e dizer a você em todas as suas trevas: haja luz, e haverá luz imediatamente. Ele não encontra nada em você para ajudá-lo, assim como Ele não encontrou nada que pudesse ajudá-lo a fazer o mundo. E quando Ele o fez do nada, tudo era caótico e não podia ajudar a si mesmo. Ele teve que soprar vida e luz nele. Tudo veio dele mesmo. Assim é com você. Você é apenas um pedaço de matéria indefesa, um miserável, perverso, condenado, mas o Senhor pode vir e tirar o seu pecado, e Ele pode formar e moldar você segundo o seu próprio padrão. Ele pode lhe dar arrependimento e fé, e lhe dar todas as graças, e Ele pode continuar nutrindo e regando todas essas graças até que elas cheguem à perfeição. Ele pode aperfeiçoá-lo à semelhança de Cristo, para que você seja sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Se você acredita em um Deus todo-poderoso para abençoar e salvar, você não pode duvidar que Ele é capaz de fazer tudo o que Ele disse. Não olhe para a sua própria fraqueza, mas pela fé, olhe para a força divina. Não considere tanto, pobre alma, o que você é como o que Deus é. E pense no grande novo Criador e entregue sua alma aos seus cuidados, como a um Criador fiel, a palavra diz, como diz o apóstolo Pedro. Essa é uma palavra abençoada, um Criador fiel que começará a fazer sua obra de criação novamente em uma alma como a sua. Observe a seguir que há uma segunda provisão para enfrentar essa impossibilidade humana, a saber, o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é possível que sua impureza seja eliminada por qualquer coisa que você possa fazer. Você deve dizer com Toplady: nem o trabalho de minhas mãos pode cumprir as exigências de tua lei. Poderia meu zelo trabalhar sem trégua, poderiam minhas lágrimas fluir para sempre. Tudo pelo pecado não poderia expiar. Tu deves salvar, e somente tu. Foi o próprio Deus que pendurou na cruz do Calvário a si mesmo, o seu Filho amado. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana, com todas as suas enfermidades e toda a sua culpa, embora Ele mesmo fosse puro e imaculado. E ali Ele se pendurou nessa natureza para sangrar e morrer. Ninguém, pelo menos nenhuma língua humana, pode dizer quão grande foi a expiação que Cristo fez ali pelo pecado de suas criaturas culpadas. Nenhum de nós pode calcular o preço que Ele pagou pela redenção do seu povo. Mas sabemos que, por maior que seja o pecado que deve ser removido para torná-lo limpo, tudo pode ser removido pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha.
Não consigo imaginar nenhum pecado que o sangue de Cristo não possa lavar. Veja quão vermelha é a sua culpa. Marque a mancha escarlate. Se você lavasse sua alma no Oceano Atlântico, você poderia tornar vermelha cada onda que toca em todas as suas margens, e ainda assim as manchas vermelhas da sua transgressão ainda permaneceriam. Mas mergulhe, como diz o hino, na fonte cheia de sangue extraída das veias de Emanuel, e em um instante você está mais branco que a neve. Cada partícula, mancha de pecado se foi, e se foi para sempre, e Deus é assim glorificado. Que bênção é que, para enfrentar nossa incapacidade de pôr de lado nosso pecado, seja fornecida uma redenção, uma expiação amplamente suficiente para remover tudo para sempre. Pense então não apenas em seu pecado, mas em seu Salvador. Não pense tanto em sua culpa, mas em seus sofrimentos pelos quais essa culpa é eliminada. Com que seriedade eu daria este conselho a qualquer um que agora esteja preocupado com o seu pecado. Eu quase diria, não olhe para o seu pecado, a menos que você possa ver o Salvador também. Lembre-se de que o pecado em si nunca o condenará se você confiar em Jesus Cristo, pois ele o tirou de todos os que nele creem e o lançou nas profundezas do mar, para não mais ser lembrado contra eles para sempre. Você é salvo por mais culpado que possa ter sido, assim que confiar no mérito infinito do sacrifício expiatório de Cristo. Como diz o hino, nem todo o sangue de animais em altares judeus mortos poderia dar paz à consciência culpada, ou lavar a mancha. Mas Cristo, o Cordeiro Celestial, tira todos os nossos pecados, um sacrifício de nome mais nobre e sangue mais rico do que eles. Então você pode cantar também com o Dr. Watts. Ele adornou minha alma nua e fez minha salvação. Sobre um pobre verme poluído, ele fez brilhar suas graças. Eu tomei o manto que o Salvador forjou e me cobri completamente. Há uma terceira provisão feita para atender a esta grande emergência. Falamos do Pai e do Filho, mas não devemos deixar de mencionar a obra renovadora do Espírito Santo. O Espírito Santo, tantas vezes esquecido e desprezado, é o grande trabalhador na purificação e renovação da natureza do homem. Esse bendito Espírito tem todo o poder da divindade e onde quer que ele opere com eficácia, ele convence do pecado, fazendo os homens verem a culpa e a maldade dele. Mas ele também os convence da justiça, para que vejam que há uma justiça a ser obtida e aprendam como podem obtê-la com justiça. O Espírito Santo traz Cristo para perto e o revela ao coração, e então capacita o pecador a ver a adequação de Cristo a ele. O Espírito também capacita o homem a ver que pode confiar em Cristo. Não, ele vai mais longe e capacita a pobre alma culpada a realmente confiar naquele que veio para salvá-la. Uma das primeiras provas da sua operação no coração é a produção de fé ali. Então, quando ele opera essa graça na alma, ele ajuda o homem a orar, vencer a tentação e se dedicar ao serviço santo. O Espírito nos ajuda em todo o caminho. Ele cria tudo o que é bom dentro de nós. Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E onde quer que o Espírito Santo venha, ele age como fogo que consome a escória e purifica o metal. Então, o que você pensa, pobre alma impura? Se Deus, o Espírito Santo, tomasse você na mão, ele não poderia limpá-lo? Não poderia torná-lo limpo? Se ele viesse agora em todo aquele seu maravilhoso poder, ele não poderia queimar a lenha, o feno e o restolho do pecado que está dentro de você? Houve homens que pareciam estar perdidos em todo pensamento nobre, mas que, não obstante, foram elevados ao esforço heróico pelo poder do Espírito de Deus. Houve outros que foram afundados no vício, na ignorância, na embriaguez e em todo tipo de crime, mas eles foram lavados, purificados, santificados, feitos santos de Deus na terra e espíritos perfeitos acima, pelo poder do Espírito Santo, quando ele desceu sobre eles e aplicou o sangue de Cristo em seu coração e consciência.
O que ele fez pelos outros, ele pode fazer por você. E eu oro para que você não olhe tanto para o seu poder de querer, mas para o poder do Espírito de Deus para operar em você para querer. Não tanto pelo seu poder de fazer, que não é nada, mas pelo poder do Espírito de Deus para operar em você o que Ele quer que você faça. Lembre-se do que eu lhe disse muitas vezes, que a confiança de um homem em si mesmo nunca pode ser de nenhum bem para ele. É como a âncora enquanto está a bordo do navio. Qual é a graça disso operando aí? Ela só aumenta o peso da embarcação enquanto ela estiver no convés ou pendurada na lateral do navio. Você pode jogá-la onde quiser, jogá-la no porão, mas não vai segurar o navio assim. Jogue-a na cabine do capitão, pendure-a no mastro. De que adianta? Enquanto estiver no navio, não serve para nada. A coisa a ser feita com a âncora é lançá-la ao mar. Splash! Para baixo ela vai. Ouça o barulho da corrente. Agora, quando a âncora segura bem em algum lugar fora de vista, ela segura o navio inteiro. Então jogue fora a sua esperança. Tire-a de você. Não a deixe descansar em você. Isso ajudará a afundá-lo se você fizer isso. Deixe-a descer ao invisível. Deixa agarrar a Cristo. Deixa pegar um firme apego a Ele e a sua obra consumada na cruz. E a obra de Deus, o Onipotente, e do sempre abençoado Espírito de Deus. Agora seu navio vai superar qualquer tempestade e tudo ficará bem. Algumas pessoas que deveriam ser mais bem informadas ignoram completamente a obra do Espírito Santo. Conheci um homem que frequentava certa igreja e em certa ocasião ele ouviu um bom sermão evangélico. Não sei quem foi o autor disso, mas o pároco que o pregou certamente não foi. Esse sermão do evangelho havia ferido tanto a consciência do ouvinte que, quando ele voltava para casa, não conseguia descansar. Na manhã seguinte, ele foi até o clérigo e disse-lhe: Senhor, estou muito preocupado com o que o senhor disse ontem. Meu caro amigo, respondeu o pároco, nunca quis dizer nada para lhe causar um momento de inquietação, tenho certeza. E se eu fiz isso, eu realmente sinto muito por isso. Ah, Senhor, disse o homem, mas seu sermão me deu uma inquietação terrível. Você pregou sobre o nosso novo nascimento. Diga-me, Senhor, o que é nascer de novo? Bem, disse o ministro, fui educado em Cambridge, mas não sei o que é nascer de novo. E acho que não há necessidade de você se preocupar com o assunto. Eu gostaria de nunca ter comprado esse sermão ou lido, pois provou ser um sermão problemático para 2 ou 3 outros além de você. Mas eu nunca vou pregar isso de novo, eu prometo isso a você. Ah, mas nosso pobre amigo desperto não podia ser acalmado dessa maneira, pois aquele sermão havia arrancado todas as suas cobertas, todas as coberturas dele, e a cama era curta demais para ele se esticar, e ele não descansou até encontrar um verdadeiro ministro de Cristo, que soube indicar-lhe o caminho para obter a paz com Deus, crendo em Jesus. Então, como fico feliz ao pensar que o clérigo, mesmo sem querer, o deixou desconfortável. Quão feliz ele estava por ele, embora em ignorância, ter tirado sua primeira falsa paz, para que Deus pudesse entrar e estabelecer a segunda, a paz que não está em nós mesmos, mas em Cristo. A paz que não está fundamentada em uma suposição de nossa própria justiça pessoal, mas sobre a perfeita justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tudo o que tem dito mostra a adequação desse evangelho para os pecadores. Este evangelho encoraja o homem que abandonou toda a esperança, desperta-o para uma maravilhosa consciência das possibilidades de sua humanidade purificada e coloca diante dele a gloriosa perspectiva de fazer algo de sua imortalidade. Quando ele chegar ao céu, ele não jogará o boné e gritará: glória a mim mesmo. Fiz tudo muito bem, não fiz? Não, não. É assim que os fariseus poderiam agir se pudessem chegar ao céu por suas próprias obras e justiça própria. Mas quando Deus salvar um pecador, quando Deus vai salvar primeiro um pecador, ele o coloca na classe mais baixa e lê para ele uma lição muito humilhante. Ele o faz sentir que não é nada além de pecado, nada além de um mero pecador, e que não pode fazer nada além de pecar. Então lhe diz: olhe para mim,
eu trabalharei a mudança que precisa ser operada em você. Então Cristo entra e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Descanse em mim. E o Espírito de Deus diz: eu operarei em você uma nova criação e farei novas todas as coisas em você. E o tempo todo, à medida que a obra da graça é realmente operada no homem, ele continua a bendizer e magnificar o nome do Senhor. Assim, esse espírito de gratidão e adoração, que é a própria essência da virtude, torna-se a rocha subjacente que sustenta um caráter nobre. E todas as coisas que são de boa fama são criadas e nutridas por este glorioso evangelho do Deus bendito. Se houver alguém que prefira qualquer outro tipo de evangelho, tenho certeza de que não quero roubá-lo. Se ele pode obter algum conforto com isso, deixe-o mantê-lo. Mas quanto a mim, sou tão fraco, tão pecador, tão desfeito, que entrego minha alma ao Deus da graça, e nada além da graça livre e amor moribundo será suficiente para mim, um mero pecador. Muitos de nós estamos juntos sobre este assunto, como temos feito por muitos anos, e acredito que continuaremos a fazê-lo cada vez mais à medida que nossa idade aumenta e nossos cabelos ficam grisalhos, pois não sabíamos tanto sobre a graça quando éramos rapazes, como sabemos agora, e continuamos aprendendo mais e mais a cada dia que vivemos. O que queremos é graça, 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 e que Deus a conceda a cada um de nós, que não haja em nós nada do ego, e toda a graça, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Quem pode tirar o puro do imundo? Ninguém. Jó 14, 4. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.